Capítulo 223 Morto-vivo com magia de luz. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Depois que Zalrai falou, ele se virou para Laura e perguntou: "O que você acha, Laura? A ideia é boa ou ruim? Se um mago negro se sentasse naquela carruagem de madeira sacra brilhante enquanto era puxado pelos leões do brilho lunar com um bispo morto-vivo como cocheiro? Certamente deve andar como o vento." Laura e os outros ficaram chocados. Embora Laura estivesse muito confiante em Zalrai, ouvi-lo dizer essas coisas ainda a surpreendia. Ninguém poderia culpá-los por terem ficado surpresos. As palavras de Zalrai eram verdadeiramente surpreendentes. Se Zalrai fizesse isso, seria o mesmo que dar um tapa na face da Igreja Radiante no continente inteiro. A Igreja Radiante não deixaria isso passar. Entre eles, o mais surpreso foi Maru. Maru foi um dos primeiros a se juntar à Aliança dos Magos Negros. Nos últimos anos, eles resistiram à Igreja Radiante, então ele tinha uma certa compreensão do quão poderosa era a Igreja Radiante. Para ser honesto, muitos não falavam como Zalrai. Mesmo os especialistas do 9º nível não se atreviam a dizer facilmente essas coisas. A Igreja Radiante não tinha apenas um único especialista do 9º nível, então um especialista do 9º nível não seria tão ousado a ponto de falar assim. No entanto, Maru estava muito animado. A Aliança dos Magos Negros vinha resistindo à Igreja Radiante por anos, mas eles só participavam secretamente e usavam ataques furtivos. A maioria das pessoas no continente nem notou. Além disso, eles ainda tinham medo da retaliação da Igreja Radiante. Eles fizeram atos menores, mas o que Zalrai disse que faria aos bispos vestidos de branco, eles nem se atreveriam a pensar nisso. Aqueles bispos vestidos de branco ficaram atônitos depois de ouvir o que ele disse. O que se seguiu foi uma raiva sem limites. Eles não achavam que um mago negro ousasse falar tanta insolência em relação a eles. O poder e a influência de um bispo não eram menores que os de um aristocrata de nível médio no continente. Contudo, agora, alguém se atreveu a falar tanta insolência em relação a eles. Eles foram até mesmo ignorados, o que realmente os deixou irritados. Os corpos daqueles bispos vestidos de branco tremeram de raiva, e um deles gritou alto: "Mago negro sujo!" Seus pensamentos foram envenenados pelo demônio. Venha e aceite o batismo de Deus. Zalrai riu e olhou para o bispo quando ele disse: "Suas cabeças estão presas na porta. É por isso que você pode dizer essas coisas. Você pode encontrar alguém no continente que apenas deixaria suas cabeças serem cortadas se eles mandassem você fazer. A Igreja Radiante realmente tem tais idiotas no controle." Os olhos do bispo ficaram vermelhos de raiva. Quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, o bispo do seu lado disse: "Não somos da Igreja Radiante. Somos apenas mercenários que não entendem os magos negros." Zalrai olhou nos olhos do bispo. Enquanto os outros bispos vestidos de branco também estavam cheios de raiva, este parecia calmo. Este bispo não ficou zangado nem foi afetado pelos insultos de Zalrai. Abrir tá fácil levar. Lojas Colombo Anúncios. Zalrai observou a aparência da pessoa e sabia que esta era uma pessoa com grande origem. Tal pessoa não poderia ser comparada com os outros que eram fáceis de mexer. No entanto, Zalrai não se importou. Ele sorriu e disse: "As pessoas com visão clara não devem falar mentira. Quem você é algo sobre o qual somos muito claro. Você não tem o direito de falar sobre o mal, já que a Igreja Radiante não é tão limpa assim. Dizendo tantas coisas, o custo não é algo que essas mãos podem pagar." Depois de dizer isso, ele acenou e vários mortos-vivos vestidos como magos apareceram diante dos bispos vestidos de branco. Esses mortos-vivos eram Zhao Zu e sua equipe, Zhao Jia e Zhao Shi, Licra e seu trio, e Baf. Aqueles 15 magos mortos-vivos apareceram de repente e os assustaram. Zalrai temia que as pessoas pudessem reconhecê-los, então eles apareceram como esqueletos em vez de zumbis. Aqueles bispos vestidos de branco olharam para a expressão de Zalrai e ficaram mais zangados. Eles eram magos de luz, o inimigo dos magos negros. No entanto, agora, Zalrai inesperadamente havia mandado seus mortos-vivos lidarem com eles. Isso os fez desprezá-lo grandemente. Um bispo não aguentou mais e falou primeiro.
Ele gritou com raiva para Zalhai: Júnior, hoje vamos deixar você saber que o brilho de Deus está em toda parte. Depois que ele gritou, ele levantou seu cajado e recitou um feitiço de encantamento. Uma luz branca de repente disparou contra Zhao Zui. Este feitiço era presumível ser um ataque de efeito em área do 8º nível do elemento luz, descida da luz sagrada. Maru se sentou em silêncio ao lado de Zalhai. Quando Zalhai brigou com os bispos, seu coração não parava de bater. Vendo Zalhai enviar os mortos-vivos para lidar com os bispos vestidos de branco preocupou Maru. A diferença era grande demais. É preciso saber que não se pode mexer facilmente com um bispo. No entanto, todos ficaram surpresos depois de ver como a cena se desenrolou. Eles viram um mago morto-vivo de repente dar um passo para frente. Este mago usava um robe de magia branca e segurava um cajado branco. Eles não viram nada até que, de repente, um escudo mágico do elemento luz apareceu, bloqueando o ataque direcionado aos magos mortos-vivos esqueléticos próximos. Incluindo Laura, os bispos ficaram assustados e congelaram por um momento. Maru, que também ficou surpreso, se levantou de repente. Todos eles pensaram que os magos esqueletos usariam magia negra para lidar com os bispos vestidos de branco. Entretanto, eles não esperavam que eles usariam magia de luz. Este esqueleto era naturalmente Zalgia. Ele mesmo era um mago de luz. Após as melhorias do espaço, sua magia foi preservada. Assim, era natural que ele pudesse usar a magia de luz. Contudo, isso deixou Maru e os outros muito surpresos. Eles não tinham visto antes um morto-vivo que pudesse usar magia de luz. O simples fato disso parecia uma piada. Isso era como um homem segurando a faca que cortava seu próprio corpo. Foi um comportamento puramente suicida. Zalhai não queria fazer um movimento desde que ele queria ver o efeito. Ele também queria que Maru soubesse que ele não tinha medo da Igreja Radiante. Neste momento, Zhao Zui e sua equipe fizeram sua jogada. Zhao Zui e sua equipe eram verdadeiros magos negros e dispararam ataques de magia negra que cobriam o céu e dominavam os bispos vestidos de branco. Zhao Xi e Zhao Ji também se moveram, junto com Baf e os outros. Zhao Xi e Zhao Ji eram magos do elemento terra, enquanto Baf era um mago do elemento vento. Adicionando Zhao Zui e sua equipe, os ataques de 3 magias elementais foram magníficas e sem paralelo. Zhao Zui e as ações de sua equipe moveram as almas de todos. Maru olhou em choque para Zalhai e perguntou: Senhor Zalhai, o que é tudo isso? Como o seu morto-vivo pode usar a magia do elemento luz? Zalhai sorriu e disse: Senhor Maru, não se preocupe com isso e sente-se. Ouça minha explicação. Esse morto-vivo usando magia do elemento luz um dia foi Gara, que havia me atacado no passado. Depois que eu o matei, eu o transformei em um morto-vivo. Para minha surpresa, ele, de repente, se transformou em um morto-vivo variante que podia usar a magia do elemento luz. Eu também fiquei surpreso na época em que vi isso, mas, na verdade, eu não entendo como isso aconteceu. Depois de ouvir a explicação de Zalhai, Maru se sentiu aliviado. Os magos negros tinham seu próprio sistema para convocar mortos-vivos. Às vezes, também haveriam variações. Sendo assim, embora a habilidade de Zalgia fosse estranha, não era completamente fora do normal. Embora Maru tivesse se acalmado, ele ainda achava que isso era inconcebível. Um morto-vivo que podia usar a magia do elemento luz. Mesmo que ele tenha visto pessoalmente, se ele dissesse aos outros, eles provavelmente não acreditariam nele. Maru ainda não achava que isso estava certo. Ele se virou para Zalhai e perguntou: E os outros magos esqueletos? O que está acontecendo com eles? Quais são seus níveis? Um morto-vivo de nível baixo não seria capaz de usar a magia. Como Zhao Zui e sua equipe podiam usar magia, Maru sabia que eles eram todos magos negros de alto nível. Zalhai sorriu e disse: Como posso dizer isso? Eu diria que é tudo graças ao meu cajado mágico da sorte que eu encontrei. Eu não sei do que ele é feito. Enquanto eu estava caçando bestas mágicas na floresta, eu felizmente o encontrei. Esse cajado mágico tem uma habilidade muito especial. Usando-o para lançar a técnica esmagadora de ossos nos mortos e abençoando-os com a técnica do espírito sonolento, essa é a razão pela qual eu posso invocar mortos-vivos de alto nível.
Maru olhou para o cajado fantasma de Zhao Hai com um par de olhos brilhantes. Zhao Hai riu dentro de sua mente. Ele se lembrou do que Sanwei Xiaobon havia dito. Uma explicação deve ser 9 partes verdadeiras e uma parte falsa. Mesmo se ele mentir, não havia como os outros descobrirem. Abrir tá fácil levar. Lojas Colombo anúncio neste momento, os vários bispos vestidos de branco não podiam resistir ao ataque de Zhao Zui e sua equipe. Aqueles cavaleiros radiantes atrás deles também viram isso e gritaram. As lanças que os cavaleiros radiantes seguravam foram abaixadas enquanto corriam para a mansão da fé. Zhao Hai não se mexeu. Em vez disso, ele fez os mortos-vivos vestidos de guerreiros formarem uma formação quadrada. Eles bloquearam a entrada da mansão. O pátio inteiro da mansão da fé se tornou um campo de batalha. Zhao Hai não estava preocupado. Mesmo que aqueles cavaleiros radiantes fossem formidáveis e tivessem bons números, ele mesmo tinha muitos mortos-vivos com forças comparáveis à dos guerreiros do 7º nível. Tal força não poderia ser ignorada por ninguém. Ele acreditava que aqueles mortos-vivos poderiam bloquear os cavaleiros radiantes. Tudo isso tornou a mansão da fé muito animada. Porém, as pessoas ao redor pareciam estar dormindo profundamente. Eles não fizeram nenhum som, então, não houve problemas em matar tudo aqui. Um tumulto tão grande já deveria ter alarmado os guardas da cidade para a ação. Entretanto, os guardas da cidade pareciam ter tirado férias. Nenhuma figura poderia ser vista. Parecia que a Igreja Radiante tinha realmente feito um aviso para o Grão-Duque Eva. Com relação à resposta de Eva, Zhao Hai entendeu. Embora a família Purcell fosse uma grande família, a combinação de Boric e a Igreja Radiante entrando em ação era muito forte, então a família Purcell cedeu. Aquela advertência anterior era suficiente para eles. Com certeza, seguindo os pensamentos anteriores de Zhao Hai, os cavaleiros radiantes foram repelidos pelos guerreiros mortos-vivos na porta da frente. Eles não foram capazes de invadir a mansão da fé. Abrir tá fácil levar. Lojas Colombo anúncio de repente, neste momento, sombras de várias pessoas audazes apareceram quando eles se arrastaram pelas paredes em volta da mansão da fé e pularam. Essas pessoas usavam roupas de mercenários e seguravam armas. Eles olharam para Zhao Hai, a pessoa com quem eles estavam lidando. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.